Bem, voltamos ao segundo bloco. E de que vamos falar agora? Continuando ainda um pouco mais o drama sobre José, o senhor concluiu o primeiro bloco nos dizendo que em sua gênese este drama ele não era tão unido e tão unificado. Não. Porque por um lado ele não se liga, não se cola ao início do livro do Gênesis e por outro também ele não está ainda para o Êxodo. Em que sentido? Na sua origem. Na sua origem. O que aconteceu? Muito provavelmente, na evolução. Não, antes de falar, vamos falar da própria história, do próprio povo. Não, eu estou pegando o Ainda gancho de como desligado. o senhor Sim. Desligado de tudo. Antes, na Gênesis. Desligado de tudo. Sim. É uma história que também nos ensina, que também nos traz uma mensagem. Nós também podemos, como os irmãos de José, tratar os nossos outros irmãos com benevolência ou com crueldade. José foi imprudente em contar seus sonhos de grandeza, de superioridade aos seus irmãos. E no enredo da história foi esse o motivo da inveja, da não suportação. Mas, por outro lado, José é vítima de uma conjuração que, de certa maneira, ele mesmo provocou e agora se torna vítima. Mas a história nos diz que ele não era uma pessoa perversa, que ele era casto. A história da mulher Sim, de Potifar, né? demonstra bem a castidade de José. E, em terceiro lugar, ele sabe perdoar as ofensas de seus irmãos, uma vez descoberto todo o mistério de sua vida com os irmãos que desceram ao Egito e não imaginavam que, segundo do Egito, depois do faraó, era o próprio irmão que eles tinham anteriormente vendido e, até aquele ponto, dado como morto. E assim relatado a Jacó: teu filho morreu. Aqui estão as vestes dele, ensanguentadas. Provavelmente um animal feroz o matou. Agora, outra coisa interessante. Muito depois, o justo José não entra na genealogia mateana de Jesus. Em seu lugar, entra Judá, que andou com prostitutas e não teve uma vida louvável. Interessante. Zwinglio, um dos pais da Reforma protestante, quando era ainda sacerdote católico na Suíça, buscou como comentário ao Evangelho de Mateus, que se abre exatamente nesta genealogia, com a presença de Judá, não de José. E aí, Zwinglio mostrou um dos pés da Reforma, uma das colunas da Reforma protestante. Sola gratia, só a graça de Deus. E direitos, primogenitura, justiça pessoal, não contam para Deus. Ele é absolutamente livre de escolher quem ele quer. E na trama do início do Evangelho de Mateus, ele escolhe uma pessoa desonesta, uma pessoa sexualmente depravada, ao invés de escolher um justo, casto, inocente José.
Os padres da igreja diriam mais tarde que esta história de José aconteceu 2 vezes. Eles liam a Bíblia com o instrumental da época. A primeira vez com o próprio José, a segunda vez com Jesus. Os 2 vendidos, os 2 sofrendo e os 2 se mostrando salvadores daqueles que o mataram. Exatamente. Os mataram. Bom, isto com relação à história enquanto tal. Repito uma vez mais, uma história tardia, pós-exílica, onde a propaganda judaica vai ao auge, sobretudo nas diásporas que se multiplicavam. Não é preciso viver em Jerusalém. Basta rezar olhando para Jerusalém, ou na direção de Jerusalém, como fazem os muçulmanos até os dias de hoje. Não é preciso, eles têm a obrigação de ir a Meca uma vez na vida, mas ainda que não vão... Na vida ou no ano? Na vida, não, no ano, o que é isso? Nem Meca comportaria tanto muçulmano. Eles são milhões e milhões e milhões. Não daria para recebê-los todos numa cidade assim não grande. No ano. E me disse um muçulmano certa vez que eles dão preferência para os mais antigos, porque os jovens ainda têm tempo e ainda podem esperar. De qualquer maneira, o judeu não tem obrigação de ir para Jerusalém. Ele não precisa estar lá. Basta rezar, como faz de fato Daniel, no livro de Daniel, basta rezar na direção de Jerusalém. E viveu na diáspora também, né? O livro o mostra na diáspora e junto com reis, mas o livro mistura muito história, figuras históricas com contos durante o período babilônico. Ô padre, mas o início da história bíblica aqui sobre José fala que os irmãos o venderam, o jogaram numa cisterna e um grupo que passava o percebeu, o viu e o levou para o Egito, certo? Sim. Mas, do ponto de vista historiográfico, é correto se afirmar que muitos povos procuravam o Egito por causa da fertilidade do seu solo. Mas não é essa o primeiro dado do início da história de José. Isso vem posteriormente, na própria história de José, quando, já tornado vizir do Egito, surge na Palestina uma grande seca e uma grande fome. E aí seus irmãos descem ao Egito para comprar trigo, para comprar alimentos. Isto não significa historicidade. Isto significa apenas plausibilidade. Ou seja, a história não destoa totalmente do modo como ela é contada e como aparece hoje na Sagrada Escritura. Não significa que os fatos aconteceram, mas cai dentro, digamos assim, de uma visão de asiáticos que, por razões diversas e mesmo atraídos pela abundância de víveres e do clima do Egito, irrigado pelo Nilo, e para lá foram. A história tem um fundo, digamos assim, plausível para quem a lê ou para quem a lia no passado, não é? Mas não necessariamente um conto realmente acontecido, como daqui se desprende a uma primeira leitura. Nós devemos ultrapassar
a leitura histórica. Talvez o telespectador me esteja imaginando a fazer um trabalho nihilista. Dizer que a Bíblia é conto. Vamos com calma. Esses primeiros capítulos devem ser entendidos da forma que eu expliquei. É evidente que a história em outros livros, ou resquícios históricos, e, sobretudo, nos evangelhos, na vida de Jesus. Mas estamos longe ainda dos evangelhos na história sagrada. Mas, padre, Temos que fazer acho que ainda temos uns 2 minutinhos, mais ou menos. Temos tempo ainda? 1 minuto só. Mas, enfim, a gente pode voltar à ideia no próximo programa, se possível. Mas eu acho que também, ao menos, resquícios de plausibilidade, já que eu não posso falar em historicidade, deve ter havido, porque qual seria a propaganda positiva para a própria raça judaica apresentar um descendente seu que se deu bem em terras alheias, se isso realmente não aconteceu? Essa história aí não acontece no Egito, não. Não é narrada em nenhum papiro egípcio que tenha chegado até nós. Não. Que um cidadão de Judá se deu bem em terras egípcias. Qual é o fruto positivo que o judeu teria com isso? O fruto positivo é que ele sabe realmente viver aonde quer que ele esteja. Ele sabe ser sábio, ele sabe adquirir força e capacidade para resolver problemas locais. Agora temos que encerrar e, mais uma vez, a nossa despedida e um bom domingo para cada um. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana. Fique na paz do Senhor.